Thank you, thank you, thank you. Muita unção do Espírito Santo. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Obrigado. Chegamos ontem meia-noite lá de Campina Grande e foram dias de muita visitação de Deus, muito avivamento. Foi maravilhoso. Glória a Deus. Pessoal de Campina Grande, pessoal de Uricuri, tinha gente até de Santa Catarina lá. Pessoal de Recife. Beijão, um abraço para todo mundo. Semana que vem nós vamos voltar para o Nordeste. Vamos estar em Uricuri. Uricuri, perto de Juazeiro. Perto de Juazeiro do Norte. Amém. Tem uma palavra de Deus muito forte para o seu coração, irmão. Quero falar essa noite sobre o seguinte tema: a força de andar perdoado. Repita comigo: a força de andar perdoado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 1 em diante. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas aí a consciência estragada, cheia de acusação e culpa, diz assim, verso 3: mas alguns escribas diziam consigo, uma consciência estragada, este blasfema. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, olha como os pensamentos são importantes, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E levantando-se, entrou no Espírito. Quem aqui mora no Espírito? Diga amém. Amém. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Versículo 9: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Meu Deus, homem odiado pelos judeus, um traidor. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amados, aqui nós vemos um paralítico perdoado e, como consequência, a sua cura. E nós vemos um traidor perdoado e, como consequência, se tornou um dos 12 de Jesus. Para nós que entendemos as coisas certas e as coisas erradas,
que devemos ou não fazer, e que estamos sempre, de alguma forma, nos policiando para fazer o que é certo. Isso é bom, desde que você não esteja centrado em si mesmo, porque se você estiver centrado em si mesmo, isso é doentio. Mas nós temos dificuldade de entender que o sacrifício de Jesus foi suficiente. É difícil para nossas emoções, principalmente. Nem sempre para nossa teologia. A gente até concorda com a mente, mas a gente se sente culpado. A gente não sente que fez o suficiente para receber uma cura, uma libertação, uma porta de um emprego. Parece que tem um Deus irado com você o tempo todo, de alguma maneira, querendo te pegar. E aqui Jesus Cristo quebra isso, destrói isso, revelando um Deus que até então era desconhecido. Quando eles encontraram com aquele cego, lá em João 9, a teologia deles foi muito bem explícita, quando eles perguntaram para o Senhor: Senhor, quem pecou? Ele pecou, o pai pecou, o avô pecou? Eles ligaram a cegueira daquele homem a algum pecado. Jesus disse: não tem nada a ver com pecado, ninguém pecou. Isso é para que se manifeste nele a glória de Deus. Queridos, se você está passando uma guerra, tire os olhos do seu pecado, porque o problema do pecado está resolvido. Esse pecado está impedindo. Como que algo pode impedir se isso não existe mais? Eu não estou dizendo que você não pode pecar, não estou dizendo que não existe pecado, eu estou dizendo que esse é um problema resolvido. Existe pecado e você peca, eu peco, mas isso não é um problema que eu vou resolver depois que eu pecar. Isso é um problema que já está resolvido antes que eu peque. Quando Jesus foi pendurado na cruz, o Senhor te disse: você está livre. Não, mas semana passada eu gritei com a minha esposa. O Senhor te diz: você está livre. Não, mas há 10 anos atrás eu dei um calote na empresa que eu trabalhava. Você está livre. Mas eu fiz isso, Cara, se você for honesto para fazer uma lista das coisas erradas que você fez, você vai dizer com toda sinceridade para Deus: Senhor, me envia para o inferno, porque é a única coisa que eu mereço. A gente erra muito mais do que acerta. Até quando a gente pensa que está acertando, muitas vezes você está errando. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Então, se eu não aprender a me firmar no perdão de Deus, que é, não foi nem será, é. Se eu não aprender a me firmar no perdão de Deus, eu vou me abrir para a justiça própria. E eu vou chegar para o paralítico com todas as explicações teológicas pelos quais ele não pode levantar daquele leito. Eu vou chegar para aquele paralítico com todas as explicações de ondas doutrinárias para explicar o motivo pelo qual ele está naquele leito. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus diz: filho, aquele já quebrou tudo. Quando ele falou:
filho, ele já destruiu tudo, porque ele já estabeleceu outro nível de relacionamento, que nem existia entre Israel e Deus. Os israelitas não chamavam Deus de pai, Abba. Eles chamavam Deus de Jeová, Yahvé. Na verdade, o nome de Deus não é nem pronunciável, não existe vogal no nome de Deus. O escriba, quando ia escrever o nome de Deus, ele parava, tomava banho, pegava outra pena, escrevia o nome de Deus, tal. E de repente Jesus olha para aquele cara, sem nem querer saber o que aconteceu, sem nem querer saber a história. Diz aqui: vendo-lhes a fé. Quando Deus olha para você, o que que Ele vê? Autopreservação, autojustificação, baixa autoestima, medo, pânico, depressão, raiva, ódio, amargura, maledicência. Não, aqui diz que Jesus viu neles fé. E quando Jesus viu fé, Jesus pôde declarar a verdade. Só a fé descortina a verdade que você está buscando. Ou seja, só uma palavra de Deus é que vai te dar o discernimento correto. O problema que você está enfrentando, ele é fácil de se resolver, até que você saiba como se resolver. Até que você tenha sabedoria para resolvê-lo. Então ele só é problema enquanto Deus não te fala, porque depois que Deus te fala, ele não é mais problema. Você já tem a vitória. Aleluia. E Jesus, vendo-lhes a fé, toma posse daquela condição que eles deram para Jesus, chamada fé. Porque quando você crê, você entrega a fé para Deus operar. Amém. Quando você crê, você entrega o recipiente para Deus beber. Você entrega o caminho para Deus caminhar. Você estabelece o fio para a energia passar. Existe energia aqui para tudo quanto é lugar, mas se eu quiser que uma energia passe daquele climatizador até ali, eu preciso de um fio que se ligue eletricamente ali e se ligue a outro ponto ali. Então vai haver uma condução de eletricidade. A fé conduz Deus para dentro do seu problema. Agora, por que Jesus não disse? Porque quando eles chegaram na casa de Jesus, eles não conseguiram entrar, estava uma multidão, não tinha como entrar, e eram 4 homens segurando um paralítico. É incrível como muitas vezes, depois de anos de oração em línguas, você se sente do lado de fora. É incrível como que muitas vezes, depois de anos de confissão da palavra, de jejum, você chega e, não tem um lugar para mim. Você tem um sentimento de que não aconteceu, não acontecerá. Mas aqueles 4 homens não tinham esse sentimento. Eles não foram ali para testar alguma coisa, eles foram ali para receber alguma coisa. Por isso a Bíblia diz: achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça. Achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça.
a fim de receber desgraça e encontrar misericórdia em momento oportuno. Qual é o momento oportuno? É quando você chega na casa de Jesus e não consegue entrar. Quando você chega na casa de Jesus e não tem espaço para você entrar e ir até Ele, o Senhor te diz: sobe. Pastor, está tudo fechado para mim. Sobe. Está tudo difícil. Então está na hora de subir. Sabe o que eles fizeram? Eles transcenderam a situação. O Senhor te diz: transcenda essa situação. Você está vendo A, B e C, mas eu estou vendo D, E e F. Você está vendo horizontalmente, eu estou vendo eternamente. Você está encarando esse problema com muita limitação humana, mas eu já vejo com cada equação que esse problema geraria resolvido. Só que você vai ter que tomar uma atitude que ninguém nunca tomou. A fé te leva a agir de forma original. A fé te leva a agir de forma autêntica. A fé está firmada numa palavra de Deus. Então você faz o que ninguém fez. Fé sempre é dar passos inéditos. Fé sempre é ter pensamentos ousados, não pensamentos religiosos. Este blasfema. Não, querido, se a sua consciência está estragada, o seu mundo está estragado, me perdoe. O seu mundo é reflexo, é uma expressão da sua consciência. A construção da sua consciência, a sua consciência de ser, de sentir, de pensar, a maneira como você funciona por dentro, quem você é por dentro, como você reage, isso projeta o seu mundo físico, isso gera o seu mundo físico. Então você não tem que resolver problemas, você tem que expandir a sua consciência. É seu. Amém. E como é que você resolve esse problema? Jesus diz: por que cogitais o mal no vosso coração? Você tem que entender que esse conflito aí com a fé é mal. Não chame de bom o que Deus está dizendo que é mal. Amém. Você está ferido, e agora porque você está ferido, você vai fazer isso, isso e isso. Está errado. Nunca tome uma decisão em cima de uma ferida, porque 100% das vezes você vai errar. Tome decisões de fé. Tome decisões porque Deus falou com você. Mas não é Deus falou com você por conveniência. É tão conveniente, né? Pastor, Deus falou comigo. Falou nada. É porque Ele quer fazer aquilo. Ele está dando um de espiritual para sair bem na fita. Só que não me teste com isso, porque toda vez que você falar que Deus falou com você, eu vou acreditar. Deus paga um alto preço por ter dado ao homem o livre-arbítrio. E eu, como pastor, pago um alto preço por acreditar em você, quando você diz que Deus falou com você. Se você chegar para mim dizendo: pastor, eu tenho uma palavra, eu vou dizer: irmão, segue essa palavra. Ainda que eu posso até te dizer: cara, para mim não é uma palavra de Deus, mas se você crê que é, não me siga não, segue o Espírito Santo.
Então Jesus disse: por que cogitais o mal no vosso coração? O que eu precisava eu encontrei fé. Fé não diz respeito à palavra dos 4 amigos do paralítico, nem ao paralítico. Fé diz respeito ao que Deus diz. E o que Deus diz está acima de tudo que aqueles 5 homens viviam ou experimentavam. E de alguma maneira aqueles 5 homens viram em Jesus bondade suficiente para transcender. E eles subiram a casa com o paralítico, destelharam a casa. Não foi um qualquer destelhar, porque como é que você desce um paralítico? Arrancaram mesmo, fizeram um buraco mesmo na sala onde Jesus estava, abriram um espaço para o paralítico descer. Sabe por que muitas vezes as coisas não vão até o fim? Porque você não faz o que você tem que fazer, cara. Destelha essa casa, derruba esse telhado. Mas não é minha casa, fique tranquilo, é a casa de Jesus. A casa de Jesus vai aplaudir a sua ousadia. Jesus está mais preocupado em curar você do que com as telhas que ele vai ter que repor. Jesus está mais ansioso por te libertar do que consertar a sua casa. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas, como diz o pastor José Rodrigues, vale mais do que coisas. O teu profeta vale mais do que a instituição. Amém. A árvore que você alimenta vale mais do que a organização. Amém. E eles então subiram. Irmãos, aqui não tem como descobrir como eles conseguiram, porque não estava dando para entrar, para levar o paralítico até Jesus. Como chegar nas paredes? Como subir nas paredes? E subir o telhado? Entende que muitas vezes o negócio está difícil, fica mais difícil. Mas é no mais difícil que vai vir o milagre. Amém. Amém. Você já viu quando o negócio ficou ruim e piora? E quando piora, melhora? Peraí, você tem que ver esse texto como o Espírito Santo vê. Isso. Eles chegaram, tinha uma multidão fora da casa, uma multidão dentro. Com o paralítico, eles viram, é impossível, nós não vamos conseguir levar ele lá. Agora, se estava difícil levar o paralítico lá, levar o paralítico para cima da casa, era impossível. Então são quando as coisas se tornam impossíveis que você começa a andar com Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. É quando as coisas se tornam impossíveis que Deus te diz: agora chegou o meu momento na sua vida. Quando as coisas se tornam impossíveis, Deus está te falando assim: agora você vai me conhecer como você nunca me conheceu. Amém. Quando as coisas se tornam impossíveis, você vai descobrir que é possível fazer o que ninguém fez. Porque não tem explicação aqui de como eles subiram esse paralítico para cima do telhado, no meio daquela multidão toda, destelharam a casa e desceram o paralítico. Você está entendendo por que Jesus... Por que o texto diz que vendo-lhes a fé? Porque a fé desconhece o impossível. A fé não respeita o impossível. A fé não se relaciona com a multidão.
A fé não dá ouvido às opiniões humanas. Imagina aqueles caras entrando no meio de todo mundo e passando e tentando chegar. Eles devem ter encontrado um jeito de subir, mas até chegar lá, e o povo murmurando: ai, me solta, ai, vocês estão atrapalhando, e um monte de gente reclamando. Querido, não deixe a voz humana falar mais alto que a voz de Deus, do seu espírito. Não é possível que você, um guerreiro, não sabe ser espiritual em momentos chaves. Há momentos que são chaves. Você precisa discernir. Momentos chaves precisam ser discernidos. Momentos chaves. Ah, mas fulano está falando isso, fulano está... Que vergonha. Eles eram surdos. Jesus disse que você deve ser prudente como a serpente. Serpente é surda. O dia que você se tornar surdo para a voz do homem, surdo para a voz do diabo, surdo para a voz da religião, surdo para a voz da justiça própria, surdo para a voz da amargura, surdo para a voz das suas opiniões, e você usar a sua língua para captar a direção, isso é ser prudente como uma serpente. Cara, não tem como entrar, eu vou ter que subir, como é que eu faço? Eu não sei. Semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então, eu não sei como eu vou subir ele nesse telhado e descer ele na frente de Jesus, mas o Espírito Santo sabe. Olha para mim, o Espírito Santo tem o mapa do seu milagre. O Espírito Santo tem o caminho da sua vitória. Não sente com A, nem B, nem C. Sente com o Espírito Santo. Amém. Seja capaz de entrar para um quarto, trancar a porta e só sair de lá transformado por dentro para transformar. Aleluia. Receba essa palavra, Senhor. Seja capaz de entrar numa condição onde você vai ser mudado para mudar. Você vai ser vencido para vencer. Amém. Como Jacó foi vencido, mas venceu. O anjo tocou na juntura da coxa dele. Acabou. Plá! Acabou a luta. Você está com seu quadril deslocado. Você não faz mais nada. Sabe o que Jacó fez? Pulou no pé do anjo. Falou: você não vai embora se não me abençoar. Jacó não tinha no coração dele a possibilidade de sair dali com o mesmo nome. Aleluia. Amém, Senhor. A sua derrota está quando existe o plano B. A sua derrota está quando existe o plano C. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Deus não tem plano B, nem plano C. Deus só tem o plano A. Glória a Deus. Se não rompeu, não invente moda. Fica quieto aí orando em línguas até que a revelação venha. Se não rasgou, não invente um Ismael. Quieta-te na presença de Deus e mergulha, para que você possa ouvir Deus. Porque, querido, seja a tempestade que for, ao ouvir Deus, tudo fica simples. Ao ouvir Deus, a vaidade cai por terra, a soberba desfalece, os argumentos perdem o sentido. Eu sei agora. Eu sei porque sei. Aí você
Não equaciona as coisas mais como um homem. Perder para você já não é mais perder, avançar já não é mais avançar, recuar já não é mais recuar. É toda uma mudança de consciência. É toda uma mudança de consciência, totalmente fundamentada na bondade de Jesus. Eu quero que você repita isso comigo, fala forte. É toda uma consciência fundamentada na bondade de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado: a sua maldade nunca vencerá a bondade dele. Fala para o teu irmão, fala para o teu irmão, pode subir a casa, enfrenta a multidão, arranca as telhas. Se algumas telhas caírem na cabeça de alguém, fica tranquilo. Se cortar a cabeça de alguém, fica tranquilo. Se ensanguentar 3 ou 4, fica tranquilo. Continua na sua fé. Você não é responsável pelas circunstâncias. Você é responsável em permanecer firme no que Deus falou contigo. Aleluia. Eu sou responsável. Está caindo telha na cabeça do povo. Eu não tenho problema com isso. Eu sei o que o Espírito Santo pôs no meu coração. Pastor, mas aí eu seria um irresponsável. Exatamente. Andar em fé é andar na irresponsabilidade humana, para que você experimente a responsabilidade de Deus. Andar em fé é andar na fraqueza humana, para que você ande no poder de Deus, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como se Deus estivesse falando para você assim: olha para mim, não tem jeito, eu te peguei e eu decidi te abençoar. Eu decidi te curar. Não adianta, você está pego pela minha cura. Essa doença aí já foi. Essa crise financeira já era. Esse problema familiar passou. Eu te peguei. Você me deu o que eu precisava, fé. Agora você vai receber o meu poder. Aleluia. Amém. Está pego mesmo. A fé não é a maneira de você capturar Deus. A fé é a maneira de Deus capturar você. Nossa, eu amo esse Deus. Ah, eu peguei Deus. Ele é que te pegou. Porque Ele estava pronto para fazer desde a eternidade. Ele só estava esperando você chegar nesse lugar chamado feito. Agora que você chegou no lugar chamado feito, vocês estão falando a mesma língua, tendo o mesmo sentimento. Você e Deus têm comunhão. Porque uma coisa é ter relacionamento com Deus. Todo cristão tem. Uma coisa é ter consciência de Deus. Todo cristão tem. Agora, comunhão é misturar-se com o que Ele é. Comunhão é um lugar de transferência. Quando você está em comunhão, o espírito dele está sendo transferido para o seu espírito. Aleluia. Por que Jesus disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados?
Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porque Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Irmão, presta atenção, olha para mim. Você nunca vai entender as coisas do Espírito se você não entender a palavra autoridade. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele te colocou nos lugares celestiais nele mesmo. E essa é uma posição de autoridade. Se você não entender quem você é nele, no exercício da sua autoridade, na hora que o negócio pega para capar, pegar mesmo, você vai. O que te dá, por exemplo, se eu estou fardado, está tendo um tumulto ali, eu estou fardado, e eu chego no tumulto, o que o pessoal em volta faz na hora que eu chego? Todo mundo abre espaço para o policial chegar, onde é que está o tumulto, porque alguém que tem autoridade chegou. Meu querido, não importa o tumulto que o diabo está fazendo, quando você chega, a autoridade de Deus chega. Você é a autoridade de Deus na terra. Você é a autoridade. Agora, Deus não vai usar essa autoridade por você. Pode deixar. Você teve fé para enfrentar a multidão. Você teve fé para subir a casa. Você teve fé para destelhar a casa. Talvez machucar um monte de gente. Você teve fé para ser descido na frente de todo mundo, passando a maior vexame na frente de Jesus. Aí Ele te diz: levanta, toma teu leito e recupera o teu lugar no Espírito. Você vai ficar quieto? Você vai ficar inerte? Você passou todo um caminho, agora Ele te diz: levanta. Ai, mas está doendo. Levanta. Ah, mas ela não devia ter falado aquilo. Levanta. Ah, mas não é justo. Levanta. Amém. Amém. Eu não suporto te ver dando mais uma volta no deserto. Ainda que eu te ame o suficiente para passar o resto da sua vida com você no deserto. Moisés pastoreou uma igreja que não entrou na terra prometida. Moisés pastoreou uma igreja que morreu no deserto. Toda a igreja de Moisés pereceu no deserto, inclusive ele. Não, você não vai recuar agora não. Não. Amém. Não. Você chegou até aqui, você não vai morrer na praia. Irmãos, esse espírito de fé, repita comigo: espírito de fé. Espírito de fé. Todos digam: espírito de fé. Espírito de fé. Ele é instrutor. Escute o que eu estou falando. Essa atitude íntima, essa consciência, essa programação psicoemocional, essa maneira de ser por dentro, ela é fonte de sabedoria na hora que você precisa. Por isso que Jesus disse: quando vocês forem colocados diante de governadores, quando vocês forem colocados numa situação muito difícil, não preocupa o que vocês vão ter que responder, não, porque na hora vos será dado o que falar, porque não será vocês, mas será o Espírito de Deus falando em vocês. Amém.
Cara, quando você chega nesse lugar onde a fé te instrui, não é mais você, é o Espírito de Deus agindo através de você. Glória a Deus. Amém, Senhor. É isso, Pai. Vá até o fim. Vá até o fim. Amém. Você tem 1 milhão de motivos para desistir, mas você tem um motivo para não desistir. Deus falou com você. E Deus está te dizendo: levanta, pega teu leito, vai para casa. Irmãos, aquele homem saltou do leito, completamente curado. E interessante que o texto diz assim: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. As multidões não concordaram com a consciência doentia da religião, nem concordaram com a teologia. A unção de Deus operou nesse lugar. As multidões concordaram com o que Jesus disse. O negócio aqui é autoridade. Esse cara vai levantar porque eu tenho autoridade. Isso vai mudar porque eu tenho autoridade. Eu sou autoridade nessa guerra. Eu sou autoridade nessa batalha. O diabo está vencido. O diabo está amarrado. Todo espírito de confusão está amarrado em nome de Jesus. Eu sou autoridade. E eu digo a Satanás: basta. Amém. Saia. Amém. O único peso que eu vou carregar é o meu leito nas minhas costas, que conta a história do meu milagre. Vamos repetir isso? Eu falo e você repete. O único peso que eu vou carregar é o leito nas minhas costas, que conta a história do meu milagre. Aí quando você pensa que Jesus chegou no ápice, né? Aqui foi o ápice. Porque as multidões viram, os religiosos viram, os discípulos viram, os 4 homens viram, o próprio paralítico viu, todo mundo viu. Versículo 9: partindo Jesus dali. Eu falo e você repete: partindo Jesus dali. Levanta a sua mão bem alta e diga: não existe avivamento capaz de me acomodar, porque eu sei que tem mais. Aleluia. É verdade. Jesus não montou ali o ministério da libertação dos paralíticos. Jesus não fundou uma igreja aqui, irmãos. As coisas explodem na vida das pessoas, eles fundam igrejas, fundam denominações, fundam ministérios. Não, diz que Jesus partiu. Cara, tá bom, vai ficar melhor. Amém. Tá bom, vai ficar melhor. Jesus não ficou aqui, Jesus partiu. Quem fica, fica sem Jesus, porque Jesus foi. Ele precisava encontrar Mateus, o publicano. Mateus é o único discípulo dos 12 que se autodetermina Mateus, o publicano.
Note bem, nós estamos saindo daqui de um avivamento. Nós estamos saindo daqui de um ambiente de glória, de milagre, de poder, de graça, de perdão de pecados, de quebradeira de teologia de todo mundo. Quebradeira de teologia. Gente, tem hora que Deus vem para quebrar a teologia de todo mundo. Glória a Deus. Amém. Tem hora que a glória de Deus desce, a palavra profética vem e todo mundo descobre que não entendia nada. Todo mundo descobre, cara, achava que eu sabia, estou aprendendo tudo de novo. Isso acontece muito com as pessoas que começam a orar em línguas, sistematicamente, hora após hora, hora após hora. E eles vão orando, mergulhando. Daqui a pouco, puf, as revelações começam a vir, as crises de alma começam a surgir, a faxina vem, a desconstrução vem. Eles ficam sem pé, parece que eles estão caindo num buraco sem fim, e ao mesmo tempo eles não estão entendendo mais nada. Meu Deus. Desse jeito. É tão fácil você falar assim: Senhor, eu não tenho que saber nada não, eu só preciso saber qual é o próximo passo, eu vou dar ele. Senhor, eu já descobri que o Senhor não vai me contar tudo mesmo. Vou repetir: Pai, eu já descobri que o Senhor não vai me contar tudo mesmo. O Senhor vai me revelar o próximo passo. Não fique paralítico onde o paralítico foi curado. Amém. Onde um paralítico se levantou, o Senhor te diz: levanta-te também. Amém. E me siga. Não permita que o glamour do avivamento cesse sua vida de oração. O glamour do avivamento cesse sua vida de jejum, sua vida de fé, sua vida de fogo. Querido, dá um jeito e põe fogo nesse espírito que você tem. Incendeia-te, 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 Brasil, incendeia-te, nações, incendeiam-te. Jesus partiu dali e viu um homem. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Quando a gente parte do avivamento para um outro avivamento, é que a gente não quer ver um homem. Puxa, eu vi a glória, eu vi coisas que, meu Deus, eu estou maravilhado. Agora eu vou encontrar um traidor aqui, um homem, um cara que colhe impostos, porque o judeu tinha que entregar o dízimo no templo. Todo judeu era dizimista fiel, e ainda tinha que pagar impostos para Roma. Era uma situação terrível, eles tinham que pagar impostos duplos. Espera aí, Senhor, eu acho que eu vou voltar lá para cena do paralítico. É interessante que aqui Jesus fala assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Mateus significa presente de Deus. Você está achando que você está declinando?
Você está recebendo um presente de Deus. Você está achando que você abandonou o lugar da bênção? Não, você está entrando na bênção mais ainda. Porque o paralítico já levantou. Agora nós vamos levantar outro paralítico aqui, preso na coletoria. Isso aqui é muito forte, irmãos. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Note, não é o que você diz, é do lugar no espírito que você diz. Não é o que você fala, é da onde você fala. É de que profundidade você está falando o que você está falando. Ou em que altura, que altitude você está falando. Com que maturidade, com que densidade. Jesus disse, olhou para ele. Eu creio que literalmente os olhos de fogo de Jesus invisíveis penetraram todo o ser de Mateus, porque Mateus tinha uma vida natural garantida aqui. Com certeza ele ganhava bem, tinha uma vida segura. E Jesus diz apenas: segue-me. Sabe, há um lugar em Deus que Ele não fala muito, mas o que Ele fala muda a sua vida. Há um lugar em Deus que você não fica ouvindo, mas um sussurro tira você do lapso do tempo e põe você na eternidade. Um sussurro: segue-me. Porque não disse que Mateus fez uma proposta, fez uma contraproposta. Aqui não diz que Mateus perguntou alguma coisa. Quando Jesus está falando pouco com você, mas está falando, fique aceso, porque Ele está te trazendo para o governo. Ele não está falando muito, mas Ele está falando. Acenda as suas antenas, Ele está te puxando para um lugar mais alto. Apenas um olhar e um toque. Apenas um olhar e um toque. Eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Apenas um olhar e um toque. Apenas um olhar e um toque. Apenas um olhar e um toque. Esse homem, irmãos, que ouviu uma frase e deixou tudo, foi martirizado por Jesus. Ele perdeu a coletoria? Não, ele perdeu a vida. Ele não perdeu a coletoria,
ele perdeu a vida. E hoje todos nós estamos tentando ganhar a vida o dia inteiro. Todos nós estamos correndo atrás para ganhar a vida o dia inteiro. Mas eu profetizo como um profeta de Deus, tem um quarto te esperando. Como um apóstolo do Senhor constituído nessa terra, eu declaro na sua vida, tem um quarto te esperando. Você que me assiste pela internet, a unção de Deus está entrando na sua casa, no seu carro, no hospital, no aeroporto, na rodoviária, na rua, dentro de um carro, onde você estiver, o Senhor te diz, tem um quarto te esperando. E esse quarto não tem maçaneta pelo lado de fora. A porta já está aberta para você entrar, mas você entrou, depois só você que abre ou fecha. Mas Ele vai. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha o versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, aleluia, à mesa, muitos, diga muitos, pelo amor de Deus, gente, diga muitos publicanos e pecadores vieram, aleluia, que venham os publicanos e pecadores, e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos na mesa. Aí vem a consciência doente novamente, um coração enfermo, o espírito de julgamento, a soberba, a justiça própria. Olha o verso 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Você tem que entender, irmão, que o perdão de Jesus para o paralítico e o perdão de Jesus para Mateus, porque quando Jesus disse para Mateus, segue-me, ele estava perdoando ele. Quando Jesus olhou para Mateus e disse, segue-me, ele limpou Mateus da culpa de ser um publicano. Mateus sabia quem ele era. Jesus era extremamente famoso. Quando Jesus para na frente dele, Mateus fica. E quando aquele ser diz, segue-me, toda culpa de Mateus caiu por terra. Essa noite toda culpa está caindo por terra. Essa noite toda autocondenação está caindo por terra. Todo espírito de julgamento está caindo por terra. Todo medo está caindo por terra. Todo sentimento de que eu não serei alcançado está caindo por terra. Não importa se você é um paralítico ou se você é um publicano, Ele irá te encontrar. Ele encontra os paralíticos, mas Ele encontra também os donos da coletoria, os ladrões de Israel, os macumunados com Roma. Força para viver no perdão de Deus vai te levar a entender a graça.
Você não fará distinção dos 12 e dos pecadores, porque a graça cobre todos. Vocês não me ouviram? Ouvi. Você não fará distinção de quem está à sua direita ou à sua esquerda, porque se Jesus recebeu todos na mesa, todos estão cobertos com a graça. Esse é o problema do religioso. O religioso separa as pessoas, a graça une todo mundo. Amém. Isso, glória a Deus. A graça pega o maior apóstolo e põe ele abraçado com o travesti. A graça pega o maior traficante e põe ele abraçado com o maior profeta, em risos de alegria, em júbilo na presença de Deus. A graça destrói o fato dele ser traficante e destrói o fato dele ser um profeta. A graça destrói os status, ruins ou bons, porque a graça iguala todo mundo em Jesus Cristo. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Não tem acepção. Nós somos separatistas. A gente até tenta, mas a gente vê, aquela é prostituta, aquela é carnal, aquela é almática, aquela é mulher de Deus, aquela ora muito, aquele é o mendigo. A gente põe rótulo em todo mundo. Nós somos doutores em rotular as pessoas. O Senhor te diz: querido, eu não te dou autorização para rotular pessoas sobre as quais eu coloquei a minha graça. Glória a Deus. Deus mandou eu repetir, isso vai ecoar pela eternidade. O Senhor te diz: eu não te dou autoridade para acusar, combater, falar mal, julgar, condenar, separar quem eu cobri com a minha graça. Aqui diz que os publicanos e pecadores, imagina quem deviam ser esses homens, para o Espírito Santo colocar aqui pecadores, é gente que pecava muito, era gente lascado, se sentavam na mesa com Jesus. Agora, a consciência, quando ela é doente, ela não entende isso. A consciência doentia, ela não entende a graça, ela entende a lei. Vocês não podem sentar aqui. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis. A presença de Deus está aqui. Tem pecado na igreja, por isso que o Senhor não está visitando a igreja. Deus me revelou, tem pecado escondido na igreja. O quê? Não, repete para mim, por favor. Deus me revelou, tem pecado escondido na igreja. Querido, tem pecado escondido na igreja, não é pouco não. Deus te revelou então, tem pecado escondido? Não, mas Deus me revelou que é na liderança. Na liderança? Não, então vamos parar essa conversa, porque tem pecado escondido na minha vida, que sou pastor. Paulo disse dos pecadores: eu sou o principal. Se Paulo se considerou o principal, cara, eu estou lascado. Aí você rotula prostituta, carnal, maledicente, você rotula.
Jesus não. Jesus vê todo mundo igual. E trata todo mundo igual. Jesus não apenas te vê igual a Ele, Ele te trata igual a Ele. Então a força para andar no perdão de Deus vai te fazer ter uma trombada com a graça. Você vai se ver num banquete e você vai fazer assim: o sangue de Jesus tem poder. Olha quem que está sentado com Jesus. Eu já não gostava de Pedro, que fala demais. João e Tiago são iracundos. Bartolomeu é um caladão. Zelote é um revoltado. Eu já não me dou com os 12. Agora, além de eu não me dar bem com os 12, homossexuais, lésbicas, drogados, alcoólatras, adúlteros, mentirosos, os dignos do inferno. Meu irmão, se Jesus está sentado na mesa com você, você só tem um lugar para ir, que é para a casa dele. Aleluia. Aleluia. Se Jesus te chamou para sentar na mesa com Ele, e Ele está te chamando: vem, senta comigo, senta comigo. Sua rota é para o céu, filho. Sua rota é para o céu. Pastor, você está respaldando os pecadores? Não sou eu que estou respaldando, é o Espírito Santo que está respaldando. Estou pregando a palavra. Diz aqui: pecadores sentados com Jesus. E os escribas: porque come o vosso mestre, o vosso mestre, agora não é meu mestre mais, com os publicanos e pecadores. Antigamente era meu, agora é vosso. Quando é para acusar, é sempre vosso. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia eu quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores à metanoia. Vim chamar pecadores à metanoia. A palavra no grego aqui para arrependimento é metanoia. Não é choro, não é grito, não é estribuchar, não é endemoniamento, é mudança de mente. Jesus estava dizendo o seguinte: eles vão sentar comigo, eles vão andar comigo, eu vou cobri-los com minha graça, e haverá metanoia. Haverá metanoia. O homossexual vai deixar de pensar que é homossexual e vai pensar que é homem. A prostituta vai deixar de pensar que é prostituta e vai ser uma mulher digna. Amém. O traficante não verá mais nisso uma fonte de lucro, mas de perda. Amém. Deus não respalda pecado, Ele liberta o pecador. Glória ao teu nome. Deus não aplaude pecado, Deus transforma o pecador. Sim. Mas primeiro, olha para mim, você tem que experimentar a bondade de Deus. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Pessoal da internet, atenção. Primeiro você precisa experimentar a mesa do Senhor, para depois você se arrepender.
Não é se arrepender para sentar na mesa, é sentar na mesa para se arrepender. Amém. Amém. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Aleluia! A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Glória a Deus. O Senhor te diz, número 1, pega esse paralítico aí, enfrenta a multidão, enfrenta a casa, enfrenta a parede, enfrenta o telhado, desce esse homem no meio do homem, faz o que tiver que ser feito. E aí, paralítico, quando chegar a sua vez na história, faça a sua parte. Levanta e carrega esse leito como troféu do seu milagre. Deus não tem derrota para você. Deus manda dizer para muita gente agora: eu não tenho vergonha para você, eu tenho um troféu para o seu milagre. Amém. Amém. Não abandone o caminho que eu te pus, porque tem um prêmio te aguardando. Eu sou um Deus galardoador dos que me buscam. Amém. E os que me buscam, me encontram. Sim, sim. E eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Levanta as suas duas mãos, diga: eu recebo força para andar no perdão de Deus. Graça e paz. Até amanhã na ceia do Senhor. Eu poderia continuar aqui na outra parte, eu não vou continuar por causa do tempo. Mas depois você continua lendo a sequência dos textos, tem tudo a ver, tá? Ele encontrou com a graça. Aí depois ele entra na mortificação da carne. Ele vai falar sobre o jejum, mas não vai dar para falar hoje. O importante é que você está na mesa da bondade. E é essa bondade que te conduz à metanoia, mudança de mente. E mudança de mente é mudança de consciência. E mudança de consciência é mudança de mundo visível. Aleluia! Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se eu vou comer o melhor da terra, imagina do céu, que é o Espírito Santo que habita em mim. Porque no céu não tem nada melhor do que o Espírito Santo que já está em mim. O que tem de melhor no céu já habita em mim hoje. Vou repetir: o que tem de melhor no céu já está em mim hoje. Espírito Santo. Uhul! Aleluia. Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, pode colocar ali. Você que me assiste pela internet, eu estou à caça dos meus filhos na fé, das minhas filhas na fé, ou de irmãos e irmãs que querem se conectar espiritualmente comigo, receber meus devocionais, participarem dos nossos projetos financeiros, fazerem parte desse exército de vida do Espírito. Mande um WhatsApp para mim, vou te colocar na minha lista de transmissão, 629-8223-1222, 629-8223-1222. Diga: quero estar conectado, quero ser seu filho, quero ser sua filha. Vamos andar juntos, sentados na mesa do Senhor.
Graça e paz. Aleluia, Jesus. Te adoro, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Receba a bondade de Deus em nome de Jesus. Aleluia.